Graças a Deus, louvado seja Deus, mais um tempo juntos, que essa palavra possa mexer com você, possa tirar você do comodismo. Essa é a intenção nessa hora tão difícil que nós estamos vivendo enquanto nação, enquanto famílias, pessoas. Nós possamos ter um despertar do Senhor na minha vida, na sua vida. Deus tem falado muito comigo e eu tenho pensado a respeito de algumas coisas, tenho refletido, amados, a respeito daquilo que nós acumulamos ao longo dos anos. E nós acumulamos muitas coisas. Você vai acumular coisas nas suas emoções, você vai acumular coisas na sua espiritualidade, vai acumular coisas físicas. Independente daquilo que você tem acumulado, a ideia é nós entendermos, à luz da palavra, o que nós fazemos com aquilo que nós estamos acumulando. Bom, o título da mensagem hoje com você é acúmulos. Aquilo que você tem acumulado e de que forma isso pode ser útil ou se tornar inútil. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu quero ler um texto da palavra com você, Gênesis capítulo 41, versos 54 a 56. Vamos falar a respeito desse assunto à luz da palavra e eu espero que Deus possa nos despertar nesse tempo difícil em que estamos vivendo, nós possamos ser despertados pelo Senhor. Então, vem comigo, que o Espírito Santo possa nos conceder graça juntos. Gênesis 41, verso 54 diz assim: E começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. Senhor, nós te louvamos, ajuda-nos nessa hora, Senhor, a tua palavra possa de fato fazer separação nas nossas vidas, possa nos mudar. Eu oro por cada pessoa, Senhor, que está sendo alcançado, tocado por essa palavra. Senhor, independente do momento em que essa pessoa está vivendo, o desejo do nosso coração é que o teu Espírito possa fazer nas nossas vidas aquilo que está no seu coração. Por isso, tira-nos, ó Deus, do centro da nossa vontade e alinha as nossas vidas com aquilo que tu queres. Assim nós oramos, que esse texto mude a nossa sorte, que essa palavra, Senhor, confronte a nossa história e nós possamos viver para a tua glória, em nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Nós estamos assim, bastante dispersos nesses dias, né? E eu quero, nessa hora, trazer uma palavra de confronto ao seu espírito. A ideia com você hoje é nós voltarmos ao centro da vontade de Deus. Esse tempo de restrição social, nós temos tantas demandas, tantas coisas acontecendo, mas via de regra, no que nós temos assistido, a maioria das pessoas, elas têm participado de um isolamento não somente social, mas de um isolamento da vontade de Deus para a vida delas. Então, pessoas, eles têm assim, não somente participado e vivido uma restrição social, mas às vezes se afastado do centro da vontade de Deus. Eu quero nessa hora, através dessa reflexão, despertar você para voltar ao centro da vontade de Deus. Esse texto, na verdade, no mínimo, ele é desafiador para mim e para você. Porque nós temos aprendido a lidar com as circunstâncias das nossas vidas, com aquilo que temos. E nem sempre temos vivido e enfrentado tudo que estamos assistindo na dependência do Senhor. Pessoas nos nossos dias, queridos, eles estão se segurando em tudo que pode. Uma palavra de esperança, um abraço carinhoso, às vezes uma situação que assiste nas mídias sociais ou uma situação que vive dentro da família. Pessoas procuram se apegar em tudo, mas o meu desejo com você é que nós possamos voltar ao centro da vontade de Deus e muito mais do que nos apegarmos às coisas e às circunstâncias que estão à nossa volta, nós possamos nos apegar à palavra e à vontade de Deus. Então esse texto é no mínimo desafiador, porque esse texto nos mostra como José viveu em um período de tanta escassez e como ele foi bênção na vida daqueles que estavam à sua volta.
Sabe, eu tive refletindo sobre esse texto nessa semana, enquanto a palavra estava sendo ministrada no meu interior, e eu comecei a perceber algumas coisas, queridos. Houve fome em toda a terra, em toda a terra. Esse texto narra a história de um homem, um único homem sendo levantado por Deus em um tempo difícil, com uma única vontade divina através da vida dele. Havia um só desejo de Deus: no tempo de escassez e no tempo de fome, fazer de José um jovem, um homem que creu na sua vontade e que creu nas suas promessas, fazer dele uma provisão para aqueles que estão à sua volta. Eu desejo, querido, todos os dias que nós, enquanto igreja, possamos compreender a profundidade desse texto. O meu maior desejo junto com você é nós nos debruçarmos não somente aquilo que está sendo ministrado agora, mas que depois dessa palavra, essa palavra possa mexer tanto comigo e com você, que nós possamos compreender qual é o real princípio e qual é a real motivação de Deus para a sua e para a minha vida no tempo em que nós estamos vivendo. José, na verdade, ele em um tempo onde Deus dá a ele uma revelação. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho e depois desse sonho haviam 7 vacas gordas, 7 vacas magras e depois um sonho com os figos. E quando então José interpreta esse sonho de Faraó, ele compreende: olha, nós estamos vivendo num tempo de muita prosperidade e muita provisão, mas haverá um tempo de fome na terra. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. O texto está nos narrando que primeiro a fome começa nas regiões vizinhas, em outras cidades. Ela não começa no Egito propriamente dito. E essa fome, essa escassez, ela vem se avançando de tal forma que até todo o Egito, onde José e Faraó estavam, eles sofrem e são alcançados por essa escassez e por essa fome. O que nós temos feito em tempos de fome e de pessoas que clamam em escassez ao nosso redor? Qual tem sido o meu papel e o seu papel diante de tudo aquilo que nós temos assistido e diante de tudo aquilo que nós temos vivido? Qual que é a reflexão, pastor? Onde o Senhor quer nos levar hoje a respeito dessa palavra? Eu quero dizer algo para você. Amados, nós de fato temos recebido muitas coisas de Deus, nós temos acumulado muitas coisas ao longo da nossa vida. Nós temos acumulado coisas que nós herdamos dos nossos pais, herdamos da nossa herança, coisas que nós herdamos dos conhecimentos, daquilo que nós nos aplicamos, daquilo que nós nos entregamos para viver e vivenciar. Nós temos muitos acúmulos que nós trazemos ao longo da vida. Alguns deles são favoráveis, são bons, alguns deles te levantam, te animam, outros nem tanto. Mas a palavra de Deus nos ensina que todos os acúmulos que nós temos na vida, eles são preparados para um tempo e um dia difícil de escassez. José, compreendendo isso, no tempo em que ele pôde acumular, ele então fez um depósito, vários depósitos, ele reparte então tudo aquilo que Deus estava dando a ele, não simplesmente só com aqueles que estavam mais próximos, mas com todos aqueles que ele pôde alcançar. Então ele reparte a visão que Deus havia dado a ele. Deus tem dado visões a você e a mim. Ao longo dos anos, queridos, no meio da circunstância, no meio das batalhas, no meio das vivências, Deus sempre esteve se revelando ao longo da história nas nossas vidas. Deus sempre esteve nos mostrando coisas das quais, às vezes, nós permitimos que elas passassem desapercebidas. Mas Deus, na verdade, sempre teve propósito nisso tudo. Então, no tempo em que Deus está dando uma revelação, no tempo em que Deus está mostrando algo que é necessário para que eu e você possamos nos posicionar, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Então, quando este jovem José, quando ele tem a revelação daquilo que Deus vai fazer, ele tem uma estratégia. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa hora, que Deus possa colocar em você um espírito de estratégia. Amados, nós temos vivido dias difíceis. Eu tenho olhado para as pessoas, conversado com pessoas, atendido pessoas, por onde nós andamos, nas ruas, nas mídias sociais, quantos WhatsApps, quantas mensagens nós não recebemos toda semana, pessoas que estão vivendo os piores dias das suas vidas, quantos pedidos de oração, quanto clamor, quanto choro, quantas perdas. Nós temos visto por toda a terra, queridos, nós temos visto um tempo de escassez nos alcançar.
Pessoas que tinham esperanças, sonhos e projetos futuros, hoje elas não podem mais desfrutar daquilo que elas tanto almejavam. Por quê? Porque nós fomos alcançados por aquilo que nós nunca colocamos na caderneta ou nas contas que fazemos quando estamos almejando algo. Sabe, poucas pessoas, queridos, ao planejar algo na vida, eles conseguem computar ou mensurar o caos que pode estar ou enfrentar no meio das circunstâncias em que eles estão vivendo ou vão vivenciar. As pessoas sempre planejam as coisas boas. Quando você tem um desejo, às vezes, de abrir um negócio próprio, ou de construir algo, ou de alcançar algo, você sempre olha para as coisas boas, mas poucos de nós temos a compreensão de que se nós não entendermos que no tempo das coisas fáceis, nós precisamos nos posicionar, nos preparar para os dias difíceis, nós teremos muitas dificuldades. José é levantado por Deus nesse tempo e ele continua debaixo de uma vocação que a princípio ele não entendeu, queridos, o que estava acontecendo com ele desde a sua infância e da sua juventude. Este jovem ainda era garoto, um menino. Os seus irmãos então se levantam contra ele e Deus começa um processo na vida deste jovem, trazendo acúmulos na vida dele, trazendo coisas das quais ele jamais entendeu no momento em que ele estava vivendo, mas em tempo oportuno, depois ele pôde compreender o que Deus estava fazendo desde o início. Deixa eu dizer algo para você. Existem coisas que você viveu no passado, existem coisas que você vem acumulando desde que Deus te chamou para uma nova vida com Ele, existem coisas que você passou quando você viveu longe de Deus, existem circunstâncias e situações das quais você veio trazendo bagagens e circunstâncias que você não compreendeu muito porque aquilo fez parte da sua vida naquele determinado momento, o porquê das frustrações, o porquê das lutas, o porquê das perdas, até mesmo o porquê da prosperidade. Houve pessoas e momentos na sua vida que as pessoas foram canais de Deus para que elas pudessem alavancar a sua prosperidade. Quantos momentos bons e quantos momentos difíceis você viveu e enfrentou para chegar onde você está. E eu quero dizer algo para você hoje. Se você está aqui, é porque aprove a Deus fazer de você agora uma resposta para aqueles que têm fome. Pastor, é difícil, eu não tenho mais suportado, pessoas estão vindo a mim. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Deus ainda procura nos nossos dias Josés, homens e mulheres que são levantados para serem resposta e dar aos famintos aquilo que eles necessitam. Quantas pessoas desesperadas, não tendo uma palavra, não tendo uma direção, e Deus tem dado tudo a você por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Quantas pessoas, amados. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitos de nós, quando estávamos vivendo o tempo das vacas gordas, quando nós estávamos vivendo o tempo da prosperidade, nós nunca pensamos que haveríamos de enfrentar dias como esses, como estamos vivendo e enfrentando. Nunca passou pela minha cabeça, eu não sei quanto a você, mas eu jamais pensei que nós poderíamos, enquanto nação, enquanto humanidade, enfrentarmos uma pandemia como estamos enfrentando. Isso nunca esteve nos meus planos e nos meus projetos, mas o que tem feito diferença na minha vida hoje é o quanto de acúmulo eu tenho das coisas de Deus para que eu possa me tornar respostas para os dias difíceis. O que você tem acumulado? O que você guardou? Quais foram as palavras que Deus liberou sobre a sua vida e sobre a sua família? O tempo de intimidade que você teve com Deus ao longo de todos esses anos, ao longo desse tempo em que você conhece a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, o que Deus deu a você não deu a mais ninguém. O que você tem feito daquilo que você recebeu? José entendeu que havia um propósito, José entendeu que havia uma missão, José entendeu que havia uma vontade que era muito maior do que a dele para aqueles tempos em que o Egito estava vivendo e todos os povos vizinhos. Então deixa eu declarar isso sobre a sua vida. Em tempos difíceis, queridos, nós seremos Josés em meio a terras de fome, terra onde as pessoas têm muitas vezes buscado não mais se relacionar, buscado se isolar de tudo e de todos, buscado não mais conviver, buscado não mais conversar, terra onde a depressão tem alcançado muitas pessoas, terra onde a fome de Deus, a fome das coisas de Deus tem alcançado o coração daqueles que estavam abatidos, o coração daqueles que não tinham mais esperança. Você e eu precisamos ter aquilo que Deus nos deu como provisão. Às vezes eu olho para aquilo que Deus está fazendo.
Hoje mesmo nós estávamos aqui na comunidade, compartilhando, vida um com o outro, trabalhando juntos. Nós fizemos um mutirão, estávamos tocando tudo aquilo que Deus está nos dando, e eu fiquei perguntando para Deus enquanto nós estávamos trabalhando juntos, enquanto equipe, e eu olhei para aquela equipe maravilhosa e as pessoas servindo, e eu comecei a dizer para Deus: Deus, por que o Senhor tem nos dado tudo isso enquanto comunidade? Amados, nós enquanto comunidade temos recebido muito mais do que nós merecemos, muito mais do que nós merecemos. E Deus então começou a dizer para mim: sabe, Anderson, eu não tenho colocado tudo isso diante de vocês para que vocês possam ser melhor do que os outros. Eu não tenho colocado tudo isso à disposição de vocês para que simplesmente vocês possam dizer que eu sou bom. Eu tenho colocado tudo isso diante de vocês, porque no tempo da prosperidade, vocês precisam acumular, vocês precisam estocar, porque o dia da fome virá, e o dia da fome vocês serão a resposta. A igreja é a resposta, queridos. O que Deus tem nos dado é para que outras pessoas de fato possam ser tocadas de maneira profunda, possam ser tiradas da zona em que elas estão vivendo de desesperança e de desespero. Deus tem nos dado muitas coisas enquanto comunidade, tem nos dado coisa enquanto filhos, enquanto cristãos, e o que eu espero hoje é que eu e você possamos despertar para isso. Eu fiz um atendimento antes de ontem, conversando com a pessoa no atendimento, eu comecei a perceber que existem algumas leis que imperam e operam as nossas vidas, algumas leis, queridos, das quais nós devemos nos atentar a elas. E uma das leis que tem às vezes tirado muitas pessoas do centro da vontade de Deus é a lei do direito. Existe uma lei, queridos, que são os nossos direitos, e essa lei às vezes faz com que eu e você possamos não dar comida àqueles que têm fome. Que lei é essa, pastor? Me explica melhor sobre ela. Eu falo para você, querido, nós às vezes nos achamos nos direitos que nós temos porque nós trabalhamos, porque nós damos um duro violento, porque nós às vezes levantamos cedo, vamos dormir à noite, porque às vezes não temos tempo para uma coisa para outra. E eu quero dizer para você, e todo pouco tempo que nos sobra, nós então nos achamos no direito de vivermos somente para si mesmo. Então é o meu tempo do happy hour, é o meu tempo do videogame, é o meu tempo do futebol, é o meu tempo de fazer aquilo que eu gosto, é o meu tempo de não conversar com ninguém, é o meu tempo onde eu não quero que ninguém me incomode, é o meu tempo de ouvir as minhas músicas. Tudo isso é bom, queridos, tudo isso é maravilhoso, mas essa lei do direito tem feito com que muitas pessoas que estão com celeiros cheios de trigo para compartilhar com quem tem fome, na verdade o que eles têm feito é comer tudo que eles estocaram, porque na verdade eles têm vivido uma vida somente para si mesmo, eles não pensam mais naqueles que estão morrendo à sua volta. Eu tenho saudade, querido, de ver na vida de algumas pessoas que eram fervorosas, cheias do Espírito Santo, o mesmo vigor, a mesma força e a mesma alegria com que eles serviam a Deus. E às vezes eu fico me perguntando por que essas coisas não acontecem mais. Sabe, o que eu vejo como às vezes liderando ao longo dos anos as pessoas na condução da vida cristã, existem pessoas que elas dependiam de Deus diariamente. E quando a nossa dependência de Deus é diária, queridos, nós sempre vamos usar o estoque que temos para compartilhar com outros. Mas existe um grande inimigo da igreja, existe uma grande inimiga da vida cristã, que chama-se prosperidade. Às vezes a prosperidade, queridos, nos afasta do centro da vontade de Deus. O que nós aprendemos com José? Quando a prosperidade de fato os alcançou, ele disse para Faraó: o sonho que Deus está dando é para que no tempo de prosperidade a gente possa acumular para abençoar no tempo de fome. É isso que Deus está dando a mim e a você. No tempo em que nós podemos ter muitas coisas, queridos, e nós conseguimos acumular todas elas, não é para que eu e você depois possamos somente nos deleitar, somente olhar para o nosso próprio umbigo e fazer as nossas vontades, e estar debaixo da condição e daquilo que a nossa carne tanto deseja. Mas Deus está falando algo para você e para mim. Eu tenho prosperado você, eu tenho dado muitas coisas a você, para que você agora possa ser um canal de bênção. Qual foi a última pessoa que você abençoou nos dias em que nós estamos vivendo? Qual foi a última vez que você abriu mão de algo que você tem o direito,
Ou seja, qual foi a última vez que você foi na despensa e no estoque de trigo que você tem e você abriu mão daquilo que tem para poder alcançar aqueles que estão gritando e aqueles que estão chorando lá fora? Existem muitas pessoas aflitas, queridos, e nós, enquanto igreja, somos a resposta dos dias de hoje. Não existem mais desculpas para mim e para você. Ah, pastor, eu não sei, eu não faço, eu não posso. É tudo porque nós não compreendemos, amados. Hoje não existe mais uma centralização na vida do pastor. Hoje não existe mais uma centralização na vida de um líder. O que Deus está fazendo hoje é usar a igreja de maneira que todos à nossa volta possam ser alcançados e tocados. Então eu tenho perguntado para Deus: Deus, o que o Senhor espera de nós nesses dias? E Deus não tem dito outra coisa para mim: Anderson, compartilhe aquilo que vocês têm, compartilhe aquilo que eu tenho colocado nas mãos de vocês. Sabe, às vezes eu olho, queridos, para aquilo que nós temos e nós cometemos erros severos. Deus nos dá coisas e tudo que Deus nos dá nós queremos gastar de uma só vez. A vida cristã, queridos, a vida espiritual é muito semelhante à nossa vida física. Nós não tínhamos muitas coisas na vida física e de repente nós passamos a tê-las. E quando nós passamos a tê-las, nós queremos gastar tudo de uma só vez. Você quer trocar o carro no mesmo ano que você comprou uma casa, e você agora quer mobiliar a casa no mesmo momento em que você está comprando, e você agora quer trocar de roupa, e você quer trocar. E nós então só desejamos de uma única vez gastar tudo aquilo que nós temos recebido. Mas eu quero dizer para você, nem tudo que você recebe deve ser gasto de uma só vez. Existem coisas que você deve guardar, para que você possa gastar e usar no tempo oportuno. Porque existem algumas dessas coisas que você tem recebido de Deus, que elas não são para você. Me explica, pastor? Te explico, querido. O que Deus está fazendo na verdade, nem sempre a palavra que você está recebendo no culto tem a ver com você. É provável que alguns textos bíblicos, algumas palavras que você recebe no culto, tenham a ver com as pessoas com quem Deus quer que você sacie a fome delas. É por isso que Deus às vezes te dá palavras, direção. É por isso que às vezes Deus te dá algo que é do Espírito, para que você possa depois, no dia da fome, sustentar e ser a resposta para aqueles que estão necessitando. É como se Deus estivesse colocando nas suas mãos sementes, trigo, para que você possa ter no estoque, e no dia da adversidade outras pessoas possam ser saciadas. Então eu faço uma pergunta para você: como está o acúmulo de amor na sua vida, por exemplo? As sementes que Deus tem dado a você a respeito do quanto você ama incondicionalmente. Como tem estado o acúmulo da sua intimidade com Deus? Sabe, amados, nós não podemos levar ninguém a um lugar que nós ainda não fomos. Se você não tem intimidade com Deus, jamais você vai conseguir levar pessoas a confiar e ter intimidade no Deus a quem você serve. Às vezes as pessoas estão desesperadas, com familiares perdendo a saúde, perdendo a própria vida. Às vezes elas mesmas estão desesperadas, e quando você tem uma palavra de Deus para elas, nem sempre elas são tocadas, porque elas compreendem que você não tem intimidade com Deus. Então, como está o acúmulo de intimidade que você tem com Deus? É uma pergunta que você deve fazer. Como estão os frutos do Espírito na sua vida? O que você acumulou ao longo dos anos em relação à transformação do Espírito Santo em você? Você acumulou os frutos do Espírito para que nos dias de fome difíceis, daqueles que estão à sua volta, eles possam ser tocados por esses frutos? Deus tem de fato um desejo de ser, através da sua vida, aquele que toca a vida das pessoas. Deus tem o desejo de ser, através da sua vida, aquele que cura a vida das pessoas. Deus tem o desejo de ser, através da sua vida, aquele que traz direção à vida das pessoas. Mas tudo isso vai depender do quanto você e eu temos acumulado, do quanto nós temos de estoque para poder abençoar aqueles que estão à nossa volta. Deus está fazendo coisas, amados. Sabe, igreja, eu tenho percebido algumas coisas. Em tempos difíceis, em tempos de fome, as pessoas sempre irão recorrer na casa que tem pão. Você jamais será procurado, você jamais será ouvido por pessoas nesse tempo de escassez, se não existe vida de Deus fluindo em você. É tempo de nós despertarmos para isso. Sabe, Moisés foi um homem usado por Deus, Abraão foi um homem usado por Deus, Davi foi um homem usado por Deus.
nós vemos os apóstolos sendo usados por Deus, mas hoje chegou o seu dia, chegou o meu dia. Homens e mulheres sendo levantados por Deus nos nossos dias, assim como José foi levantado num período difícil na vida daqueles que caminhavam com ele, ele pôde ser a resposta de Deus para cada uma daquelas pessoas. Deus espera que você seja levantado nesse tempo e as pessoas possam de fato viver o melhor da provisão de Deus. Quantas pessoas estão enfermas, queridos? Quantas pessoas estão adoecidas? Quantas pessoas estão trancadas em casa? O medo tem imperado nos nossos dias, e eu acredito que Deus tem nos levantado como cristãos e tem nos levantado como comunidade para ser as mãos de Deus estendida, matando a fome e matando aquilo que tem tirado essas pessoas de confiarem em Deus. É tempo de você e eu levantarmos. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pastor, eu estou desanimado, eu estou desanimada por causa do distanciamento. Sabe, o distanciamento na verdade ele não foi para abater você. Ele não serve para derrubar você. O que eu vejo nesses dias, o distanciamento serve para revelar quem nós somos. Aquilo de Deus que você tem de estoque, agora é o momento de ser revelado àqueles que estão à sua volta. É o momento de você mesmo perceber o que Deus está fazendo em você e através de você. Nós temos vivido dias, queridos, que o distanciamento tem trazido para fora o melhor daquilo que nós somos em Deus. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer para você hoje: Deus está trazendo para fora e Deus está trazendo à existência a melhor versão daquilo que você é nele para os dias difíceis de fome que a terra tem vivido, com tantas perdas e com tantas baixas que temos assistido. No nome de Jesus, queridos, eu declaro sobre vocês, sobre a comunidade, que nós seremos, nesse tempo, o centro da vontade de Deus para aqueles que têm se aproximado de nós. Eu quero finalizar com você dizendo o seguinte: é que nós, para sermos José nos nossos dias, nós precisamos entender todo o trilho que José sofreu e enfrentou. Desde pequenino, quando ele está sendo levantado por Deus, vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, ele já está sendo preparado para o tempo da fome. Então todas as lutas e todas as dores, as perdas que você teve, todos os confrontos que você teve, eles estão servindo para o dia em que você servir de pão e de alimento para aqueles que estão à sua volta. Outro dia uma pessoa me perguntou: pastor, mas na verdade José, ele não abençoou as pessoas, ele vendeu tudo quanto ele havia acumulado, porque o Egito vendeu todos os trigos e os grãos que havia acumulado. Mas deixa eu dizer algo para você: aqueles que eram próximos de José, ele não cobrou nada deles. A Bíblia nos ensina, queridos, que quando José recebe os seus irmãos e a sua família, na verdade José os abençoa. O que isso me ensina como princípio e como propósito? José estava sendo levantado para que ele pudesse cumprir um propósito do governo, que era o governo de Faraó, porque Faraó governava, queridos, na terra nesse período. Mas para aqueles que eram próximos de José, ele se tornou um canal de bênção. Ele não cobrou nada do seu pai, ele não cobrou nada dos seus irmãos. Na verdade, ele abençoou toda a sua geração e toda a sua família. Quantas pessoas são próximas a você e elas precisam ser tocadas por aquilo que Deus te deu. E eu quero desafiar você hoje: não retenha isso, não retenha isso. Se você tem prosperado num tempo de caos, existem pessoas que comentam comigo: sabe, pastor, eu estou vivendo a melhor fase e o melhor momento da minha vida profissional nesse tempo de caos. Se Deus tem abençoado você, é porque Deus deseja que você seja um José na vida de todos aqueles que estão à sua volta. Quantas pessoas estão se levantando, queridos? Nós temos nos levantado aqui enquanto igreja, temos levantado cestas básicas, temos levantado alimento, temos às vezes abençoado outras instituições. Nós temos algumas instituições que estão fazendo trabalhos, às vezes social, em determinados pontos da cidade, e nós desta casa temos enviado recursos desta casa para abençoar outros ministérios que estão servindo lá fora. Sabe o que isso significa? Aquilo que Deus nos deu, nós estamos compartilhando para matar a fome daqueles que têm tido fome lá fora. É isso que Deus está fazendo. E o meu desejo para você, então, finalizando agora de vez mesmo, de fato, eu quero dizer para você: Faraó teve um sonho, mas a interpretação e a execução desse sonho veio de José. Não adianta só você sonhar, querido, querida.
Se Deus colocou você na igreja, Ele não colocou você na igreja para simplesmente ser um sonhador ou uma sonhadora. Se Deus está levantando a sua vida, é para que você possa ser um executor da sua vontade. José interpreta e executa a vontade de Deus na terra. O desejo do coração de Deus para mim e para você enquanto igreja é que nós possamos executar os seus propósitos e a sua vontade em um tempo tão difícil como esse que estamos vivendo. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar por você e eu quero declarar que você seja um executor da vontade de Deus em tempo de escassez e de fome como esse que temos vivido. José nos ensina um princípio, e o grande princípio é que mesmo tendo tudo, ele permaneceu sendo humilde dentro do centro da vontade de Deus. Nunca permita, querido, que aquilo que Deus está fazendo através de você possa subir ao seu coração para deixar você se tornar uma pessoa soberba ou sair do verdadeiro evangelho que move as nossas vidas. O evangelho puro e imaculado, puro e santo. Nunca permita que você se desvie dos caminhos de Deus, servindo a outros que estão lá fora. Nós somos servos, apenas mordomos para alimentar aqueles que estão tendo necessidades nos nossos dias, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar. A minha oração é para que Deus mude a sua história, e a minha oração é para que em tempo de fartura, daqui para frente, você não coma tudo que você tem recebido, mas que você possa acumular e guardar para que no dia da adversidade pessoas possam se alimentar daquilo que Deus está te dando. Em nome de Jesus, onde você estiver, da maneira em que você estiver, seja qual for o teu momento, o meu desafio enquanto líder na casa de Deus, enquanto pastor, o meu desafio é que Deus possa de fato ministrar você, tirando você dessa zona de conforto e dessa zona de comodismo. O meu desafio é fazer com que essa palavra que tem movido a minha vida possa mover a sua também. E para isso eu preciso do Espírito Santo. Então eu peço que você possa abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus e nós possamos ser pessoas proativas nesses dias. Pastor, eu não sou da comunidade, não tem problema, seja proativo. Seja proativa em nome de Jesus e alcance aqueles que estão à sua volta. Mais uma vez, eu quero te abençoar e quero orar por você debaixo dessa reflexão, declarando que você é um José nos nossos dias e que você tem pão e você tem água para aqueles que têm tido fome. Pai, nós te louvamos. Nós estamos, Senhor, ainda com a igreja vazia, trouxemos uma palavra direta, não tem tanto a ver com a exegese, Senhor, não tem tanto a ver, Senhor, com a homilia, mas tem muito mais a ver com aquilo que o Senhor está nos dando nesses dias, de maneira prática, Senhor. Nós percebemos um personagem na palavra, um homem separado, para ser a resposta para aqueles que tinham fome na sua época. E tudo que nós queremos nos ater nessa hora, Senhor, é debaixo da perspectiva dessa palavra. Nós queremos declarar, Senhor, sobre nós, sobre a nossa família, que tudo que nós temos recebido, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, seja pão e seja água, para sedentar e para matar a fome, Senhor, daqueles que estão lá fora. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está sendo alcançada por essa palavra. E na autoridade do nome de Jesus, assim como foi com José, nós declaramos que a tua vontade seja conosco. Assim como foi com José, nós declaramos que o teu Espírito seja conosco. Assim como foi com José, nós declaramos que a tua provisão seja conosco, a fim de que nós possamos repartir e compartilhar tudo aquilo que o Senhor nos tem dado para aqueles que precisam e necessitam. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu te abençoo e abençoo tudo o que Deus tem para você e através de você. Mais uma vez, em nome de Jesus, a quem nós oramos e declaramos a vontade de Deus sobre você nesses dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus faça de você uma resposta para aqueles que estão com fome, em nome de Jesus. Glória a Deus.